Olá, 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 olá. Boa noite, boa noite, boa noite. Que bom estar recebendo você aqui. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Meu nome é Sérgio Ricardo, sou conhecido como Doutor Vendas. A minha especialidade é ajudar empresários a aumentarem as vendas das suas equipes. Muito legal estar com você aqui. Se você é empresário, você sabe que no começo da sua empresa depende muito de você. Você tem que aprender o que fazer para as vendas aumentarem. Só que com o tempo a sua empresa vai crescendo, vai tomando, né, um porte maior, você não consegue mais trabalhar sozinho. Você precisa ter uma equipe, você contrata um colaborador, dois, três, e aí você precisa de mais pessoas para ajudarem você a fazer a sua empresa crescer. Então, parabéns. Eu postei esses dias, eu fiz uma postagem lá nas redes sociais, né? Parabenizando. Tem gente que pensa que qualquer pessoa consegue ser empresário. E não, a vida de empresário não é fácil. Você sabe disso, ok? Então, parabéns a você que é empresário, parabéns que você tem o seu próprio negócio. E a minha missão é ajudar você que é empresário a fazer a sua empresa crescer, fazer a sua equipe vender mais. E aqui eu vou falar dos 7 pilares necessários, ou sete passos para a sua equipe bater as metas de vendas. Então, se você já tem equipe, fica ligado o que você precisa fazer, quais são os 7 passos para ter uma equipe que bate meta todo mês. Se você não tem equipe ainda, fica ligado, atento, anota, porque o que eu vou falar aqui hoje pode fazer completa diferença daqui para frente no seu negócio. Muitos empresários me falam, Sérgio, eu não sei o que está fazendo, sabe? A minha equipe não tem sentimento de dono, a minha equipe não se dedica. Ou então comentam que olham para a equipe e percebem que a equipe não está dando o máximo, não está sendo muito produtiva. Ou me falam que Sérgio, dá muito trabalho, sabe? Gerenciar a minha equipe é problema para tudo que é lado, é pepino para tudo que é lado. Eles me sugam muito. Então, fica ligado nos 7 pilares, 7 passos que eu vou falar aqui agora. Fica ligado nos 7 passos para a sua equipe bater as metas de vendas. Beleza? Isso que eu vou falar agora é a jornada de toda empresa. Toda empresa, para crescer, tem que estar atento. E quem atropela esses passos, né, quem dá pulos, não está atento, tem muitos problemas. Eu normalmente digo que uma empresa é feita de pessoas e processos. Eu aprendi isso com 2 empresários, Abílio Diniz, um dos maiores empresários brasileiros. Ele é um dos maiores empresários do mundo. O Abílio Diniz é o maior acionista individual do Carrefour. Carrefour, na matriz da França, Carrefour Global. E aprendi também. Abílio Diniz foi o fundador, né? Fez crescer o Pão de Açúcar, a rede de supermercados Pão de Açúcar. E o segundo empresário é o Jorge Paulo Lemann, dono da Embev, a maior cervejaria do mundo, lojas americanas, Burger King, Heinz e grandes empresas. Esses 2 empresários, Abílio Diniz e Jorge Paulo Lemann, falam sobre isso, que uma empresa é feita de pessoas e processos. Pessoas é quem executa, as pessoas da empresa. E o que são processos? Processos representam o conjunto de atividades sequenciais necessárias para fazer alguma coisa. Então, tem processo para tudo na empresa. Uma empresa tem que ter processo para tudo. Quando uma empresa não implanta um processo, na verdade, ela tem um processo mal feito, cada hora é de um jeito. O ideal é nós entendermos como fazer determinada atividade. Por exemplo, tem que ter processo de contas a pagar, processo de contas a receber, processo de recrutamento, processo de logística, processo de contratação, processo de treinamento, processo de vendas. A maior parte das pequenas e médias empresas não tem. Isso é um absurdo, isso é um problema seríssimo. Então, vamos falar agora dos 7 passos para a sua equipe bater as metas de vendas. Passo número 1. Recrutar
e selecionar os candidatos da forma certa. Tem uma frase que eu gosto muito que diz que o sucesso é treinável. O que isso quer dizer? Qualquer pessoa pode ser treinada para o sucesso. Porém, algumas pessoas dão muito trabalho. E se o colaborador, se o seu funcionário foi contratado errado, foi treinado errado, foi gerenciado errado, ele não vai ter resultado. Ok? Mas mesmo que alguém tenha sido contratado errado, treinado errado, gerenciado errado, é possível ele ter bons resultados. Porém, às vezes dá muito trabalho. Às vezes é melhor você desligar esse colaborador, contratar um outro que esteja mais alinhado com o perfil da vaga e treinar e gerenciar esse colaborador. Porque quando muitas vezes o colaborador ele é contratado errado, fora do perfil, o empresário, o líder, não tem experiência e contrata errado, fica ruim para a empresa, porque o colaborador não gera os resultados necessários e também é ruim para o funcionário, ruim para o colaborador, porque ele está fazendo uma função que ele foi contratado, ele aceitou ser contratado, que estava desesperado, precisa de dinheiro, ou tinha uma visão diferente da empresa, e na hora de execução, se ele não tiver os comportamentos, competências, habilidades adequadas, ele não vai gerar resultado. Então, muitas vezes, vários empresários chegam para mim e falam, Sérgio, cara, estou com um problema, cara, minha equipe é uma porcaria. E quando eu ouço isso, eu fico muito chateado, porque quando o empresário eu tenho mais intimidade, eu sou mais direto. Quando eu não tenho intimidade, eu vou falando de uma forma mais gentil. Mas quando eu sou direto, eu falo, cara, meu funcionário, Sérgio, é uma porcaria, minha equipe é uma porcaria. Falo, caramba, que chato. Deixa eu fazer uma pergunta: quem contratou? Quem treinou? Quem gerenciou? Se foi você, a culpa não é da sua equipe. Porque anota uma frase aí. A equipe é o espelho do dono da empresa, do empresário. A equipe é o espelho do dono. E a empresa é o espelho da equipe. Então, o empresário, o que ele faz, gera comportamentos na equipe, e os comportamentos da equipe representam como a empresa é vista pelo mercado. Então, contratar certo é fundamental. Quem contrata errado gasta dinheiro 5 vezes. Gasta dinheiro para recrutar e selecionar, gasta dinheiro para treinar, gasta dinheiro perdendo produtividade com esse colaborador que foi contratado errado, gasta dinheiro demitindo e gasta dinheiro contratando de novo. Então, recrutar e selecionar é fundamental. Eu costumo dizer, eu tenho a maior parte das agências de RH, a maior parte, tem empresas que são, mas a grande maior parte das agências de recrutamento não são especializadas em contratar vendedores. Porque a maior parte delas contrata por conhecimentos e habilidades. O certo é contratar por atitudes e comportamentos. Senão a empresa contrata por conhecimento e habilidade e manda embora por atitude e comportamento. E aí, com o tempo, nas minhas empresas, nos meus negócios e nas empresas dos meus clientes de consultoria, mentoria, eu fui fazendo o processo seletivo, eu fui aprendendo. Hoje, eu treino os empresários que eu faço mentorias e consultorias como fazer um processo seletivo da forma correta. Tem um treinamento online que ensina isso. Mas tem dois pontos principais que eu não abro mão. Número 1, quando você vai fazer um processo seletivo, você tem que ter muitos candidatos. Muitos candidatos. Porque se você... Então, número 1, muitos candidatos para uma vaga. E número 2, você não pode encontrar um candidato só uma vez e contratar ele. Número 1, você tem que ter vários candidatos para disputar uma vaga. Porque às vezes você vê o primeiro, gostou, vou contratar, e tu entrevista, nossa, eu gostei desse... Então tem que ter muitos candidatos para você ficar perdido, e aí você contrata o melhor do melhor. Entendeu? E número 2, nunca contratar encontrando só uma vez. Porque às vezes pode acontecer da pessoa ser boa de papo, marqueteira.
Assistiu no YouTube alguns vídeos sobre recrutamento, quais são as respostas adequadas. Então, a pessoa vem muito preparada para fazer essa entrevista, mas às vezes ela não é o perfil adequado. E talvez você, como empresário, não tenha sido treinado como contratar alguém, o que buscar. Então, muitas vezes, encontra só uma vez, você acaba sendo iludido, contratando errado. E contratar errado é ruim para a empresa, é ruim para o candidato, porque o candidato não vai ser feliz. Às vezes é melhor ele ser contratado por uma outra empresa, onde ele vai ser mais feliz ainda. Então, eu costumo dizer que tem que encontrar no mínimo 3 vezes. Por isso que o modelo do processo seletivo que eu criei é o primeiro dia de dinâmica, depois o candidato volta depois, segundo dia de dinâmica, depois ele... Primeiro dia de dinâmica, aí você corta mais da metade, vem, né? Você chama menos da metade, que são os melhores, que mais se destacam. Eu ensino quais dinâmicas fazer, o que perguntar e tal. E aí depois vem para a segunda, que pode ser no dia seguinte, ou no máximo 2 dias depois. A segunda fase de dinâmicas, onde existem dinâmicas certas que você consegue perceber como que a pessoa, como que o candidato agiria na atividade, no cargo que ele seria contratado. Então, é como você testasse o comportamento da pessoa em uma simulação do que seria o dia a dia de trabalho dele, entendeu? E aí tem um segundo dia de dinâmica, aí você cria essas dinâmicas, você vai observando da forma lá que eu oriento. Aí os melhores candidatos você leva, agenda uma entrevista individual. Mas sempre tem que ser o dobro, na entrevista individual, que é a terceira fase, o dobro ou o triplo de candidatos das vagas disponíveis. Porque aí, digamos, se você tem 3 vagas, você tem que trazer no mínimo 9 a 10 candidatos, entrevistar, seguindo o roteirinho lá que eu ensino aos meus clientes, para escolher os 3 melhores dos melhores dos melhores. O ser humano, ele é muito rico. Nós, a cabecinha, as emoções, não tem como a gente passar um candidato numa máquina e ter certeza que esse candidato vai ter muito sucesso. O ser humano é muito rico, muito complexo. Só que esse processo seletivo faz com que a gente acerte muito, 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 muito no processo, na contratação. E contratar certo é muito importante para a empresa e para o funcionário. Se contratar errado, vai ser muito ruim para todo mundo. E aí depende do teu modelo de negócio. Se a tua empresa vende, se o vendedor vai para a rua vender, ele tem um perfil. Se ele vai para a rua atrás do cliente, tem que ter um perfil. Se ele está dentro de uma loja, escritório, atendendo o cliente, loja, escritório, clínica, escola, curso, oficina, não importa qual. Se o cliente que vem é um outro perfil de vendedor diferente do vendedor vai na rua atrás do cliente. Se o atendimento é por telefone, receptivo, onde o cliente liga, é um tipo de perfil. Se é ele que liga, é outro. Se você trabalha com varejo, com produtos ou serviços de baixo preço, é um perfil. Se você trabalha com produtos de luxo, é outro. Então, tem perfis diferentes de vendedores, perfis comportamentais. Claro, lembrando também conhecimentos, habilidades, experiências. Então, contratar certo é o primeiro ponto. Primeiro passo para você ter uma equipe que vende muito. Muitas vezes, nas consultorias que eu faço e os meus clientes de mentoria, o empresário consegue entender que aquela equipe que ele tem não vai gerar os resultados que gostaria. Às vezes é necessário fazer uma substituição. Muita gente dá para recuperar. Então, muitas pessoas acabaram sendo contratadas errado. Então, o primeiro passo é recrutamento e seleção. E uma outra coisa, uma dica muito importante, muito importante, muito importante. Jamais contrate quem você não pode mandar embora. Então, a tendência é, vou contratar família, vou contratar amigo. Nossa! Às vezes, isso é muito problemático, porque se a pessoa não tiver a performance necessária, você vai ter que mandar embora. Se mandar embora, vai dar maior problemão na família, vai perder a amizade. E se manter essa pessoa que tem baixa produtividade na empresa, vai prejudicar a empresa? Se ela é muito pequena, a empresa necessita da produtividade máxima de todo mundo.
Se a empresa não é tão pequena e tem mais funcionários, manter um parente ou um amigo improdutivo estraga a performance do restante da equipe. Que o restante fala, pô, como é que eu vou me dedicar pra caramba se tem um fulano aí que é parente, que é amigo, não se dedica? Então, manter uma pessoa improdutiva prejudica os seus funcionários produtivos, porque o cara não fica feliz. Tem a mesma responsabilidade, mesmo salário ou mesma cobrança, e tem alguém que gera resultado ruim e não é mandado embora. Beleza? Então, passo número 1, recrutar e selecionar. Passo número 2 é definir as etapas do seu processo de vendas. Uma coisa que eu digo é que eu nunca cobrei resultado de venda da minha equipe. Nunca cobrei venda. Como assim, doutor Vendas? Como é que você nunca cobrou venda? É porque venda, olha a frase, venda é resultado. Eu não cobro resultado de venda, porque venda é resultado, venda é consequência. Não se cobra consequência. Se a equipe está vendendo menos do que você gostaria, ninguém vende pouco de sacanagem. Todo mundo quer ter sucesso. Mas se alguma coisa aconteceu, ou você contratou errado, ou você treinou errado e a pessoa não tá, a equipe não está tendo resultado, aí você vem e põe cobrança, quero venda, quero venda. Aí que a pessoa entra em desespero. A tendência é que ela erre mais por perder o equilíbrio. Então, venda é consequência, não se cobra a venda. O que se cobra são as etapas que fazem o processo de venda acontecer. Então, o que você, como empresário, o que você tem que fazer? Número 1, definir quais são as etapas do processo de venda. É como se você pegasse o processo de venda todo e dividisse em etapas. Por exemplo, hoje eu fiz 2 reuniões com empresários que têm clínica de emagrecimento. Aí eu vou dar um exemplo, vou falar aqui quais são as etapas que fazem o processo de vendas de uma clínica de emagrecimento. Então, primeiro vamos falar do funil. O que é funil de vendas? Funil de vendas representa o processo de marketing mais o processo de vendas. Então, funil de vendas vai desde da atração do lead, do potencial cliente, até o final do atendimento que o cliente paga. Então, quais são as etapas? Eu vou falar de uma forma resumida. Número 1, conectar com o lead na internet, fazer algum tipo de postagem que desperte o interesse do cliente ideal. O cliente ideal entra em contato com a empresa. Etapa número 1. Etapa número 2. Fazer o primeiro atendimento ao cliente e convencê-lo a agendar, a falar ao telefone. Etapa número 3. Falar ao telefone, não falar preço e agendar um atendimento médico dentro, uma avaliação, um atendimento dentro da clínica. Etapa número 4, fazer o cliente ir na clínica, porque muita gente agenda. Você tem ideia? Nesse mercado, as clínicas, eu já treinei mais de 300 clínicas de estética. As clínicas que não seguem o meu método, apenas 20% das pessoas que agendaram vão. A maioria falta. Porque não pagou nada, né? Arruma alguma coisa, acaba desistindo. Então, passo número 4, existe um conjunto de ações para aumentar o comparecimento. A maioria das clínicas as clínicas que seguiram a minha orientação conseguem ter uma presença, sair de um comparecimento de 20% para ir para um comparecimento de 70% a 80%. Etapa número 5 é fazer o atendimento e fazer a venda. Etapa número 6 é, depois que o cliente decide comprar, oferecer outros produtos ou serviços para o cliente comprar mais. E passo número 7, etapa número 7, é depois que o cliente está em atendimento, oferecer outras soluções. Então, quando eu faço uma consultoria ou uma mentoria para uma clínica de emagrecimento, uma clínica de estética, eu apresento esses 7 passos, nós avaliamos a taxa de conversão de cada um desses 7 passos, e aí identificamos qual é o passo que está gerando, o que tem que ser feito em cada passo desse, em cada etapa dessa, qual o script utilizar em qual momento, treinar a equipe em todos esses momentos. E aí analisar a taxa de conversão de cada uma desses momentos. Então, o que a gente cobra não é o resultado final, se vendeu muito ou se vendeu pouco. O que nós temos que cobrar é, número 1,
Primeiro, a nossa parte como empresário. Definir as etapas, é o que eu mais faço nas consultorias, e criar os processos de venda. Então, definir as etapas, o que fazer, como fazer e por que fazer cada etapa, qual o indicador que mede a produtividade de cada etapa, treinar a equipe para executar a forma certa de executar cada etapa e gerenciar se a equipe está fazendo certo cada etapa. E o que a gente tem que fazer é intervenções na execução das etapas. Então, eu não cobro venda da equipe, eu não cobro resultado. O que eu cobro é a correta execução de cada uma das etapas que foram treinadas. Então, dos 7 passos para fazer a sua equipe vender muito, bater meta, etapa número 1, passo número 1, recrutamento e seleção. Passo número 2, definir e treinar as etapas do processo de vendas. Aí nós temos o passo número 3, que é escrever os scripts de vendas. Por que um script é importante? Um script de vendas representa o que é falado para o cliente em cada etapa. Então, existem alguns, como é que eu posso dizer? Existem alguns conceitos que são comprovados que devem ser falados no começo de uma conversa, no meio de uma conversa, antes de fazer um fechamento, na hora do fechamento. E esses conceitos são baseados em neurolinguística, que é a forma do cérebro das pessoas funcionarem, programação neurolinguística, gatilhos mentais. Tem um conjunto enorme de uma base teórica enorme para trazer esses elementos para os scripts de vendas. Então, por que ele é importante? Por exemplo, quando eu vou fazer consultoria nas empresas, eu estudo quem é o cliente ideal, estudo a jornada do cliente na negociação e eu construo um script para cada etapa. E aí nós validamos, colocamos o script de vendas na prática, executamos ele e vamos fazendo ajustes quando necessário, até que o script de venda gere grandes conversões, que funcione muito. E é importante dizer, cada etapa do processo de venda tem que ter um script específico. E a grande função dos scripts não é fazer a venda, é fazer o cliente ir para a etapa seguinte. Então, você vem as etapas do processo de vendas com scripts específicos e o objetivo é levar o cliente de uma etapa para outra. E aí, na hora da etapa de fazer a apresentação de vendas e o fechamento, aí sim você vai lá focar em vender para o cliente. Ok? Então, quando você constrói os scripts de cada etapa, testa, valida, e ele é provado, validado que foi bom, que deu certo, aí você registra por escrito e treina toda a equipe. A partir daquele momento, todo mundo tem que atender com aquele script, com aquela abordagem, porque aquele script já foi validado como sucesso. Por que tem que se fazer isso? Senão, a cada momento, uma pessoa fala uma coisa diferente. E se a cada momento falar uma coisa diferente, vai ter momento que vai acertar, vai ter momento que vai errar. Você vai ter alguém falando certo, alguém falando errado. A mesma pessoa, no momento, fala certo, na outra fala errado. Então, quando você constrói os scripts de vendas e valida e treina, todo mundo tem que fazer do jeito certo. E o script de vendas, se ele for bem construído, tem muita gente que fala, né? Sérgio, mas fica robótico, fica igual um robô. Não fica. Se você fizer da forma certa, usar scripts de alta conversão, você não fica robótico. Porque, por exemplo, eu ensino a estrutura do script, o que falar na fase 1, 2, 3, 4, 5. Aí eu ensino às equipes o que falar, qual o objetivo, qual a abordagem em cada uma dessas etapas. E apresento soluções. Existe um guia, mas você consegue dar uma desviada mantendo aquele guia. Ok? Então, script de venda, construir script de vendas representa um passo fundamental para a sua equipe de venda vender muito. Passo 4 para ter uma equipe que bate meta. Treinar a equipe nesse
nas etapas do processo de venda, nos scripts de vendas. A maior parte das empresas, principalmente pequenas e médias empresas, só treinam a sua equipe vender o produto, vender o serviço. O foco é só no produto, só no serviço. Mas isso está errado. Claro, a equipe tem que saber como funciona o produto ou o serviço, mas não é só isso. Porque o cliente não quer comprar produto ou serviço. O cliente quer resolver os problemas dele. Então, você tem que saber identificar qual o problema que o cliente quer resolver e como mostrar que o seu produto ou serviço resolve aquele problema que o cliente quer resolver. Então, tem outra frase que eu gosto muito, né? Eu já falei uma, o cliente não quer comprar produto ou serviço, ele quer resolver o problema dele. Ele quer ver que o seu produto ou o seu serviço resolve o problema dele. E o cliente ele compra pelas razões deles e não pelas suas. A maior parte de donos de pequenas empresas e médias empresas erra muito, que analisa, caramba, eu gosto muito do meu produto, né, do meu serviço. Vou falar para a minha equipe, quando estiver na frente do cliente, falar o que eu acho que é, o que eu gosto. Fala isso. Só que o cliente não compra pelas suas razões, ele compra pelas razões deles. Então, você tem que fazer uma pesquisa, algo que eu, em toda consultoria, eu oriento, toda mentoria, pesquisar o que o cliente quer ouvir para comprar, para você construir uma abordagem de vendas inspiradora, que estimule o cliente a querer comprar. Então, resumindo o que falamos até agora, olha, o tema desse aulão é 7 passos para fazer a sua equipe bater meta de vendas. Então, passo número 1, que eu já falei, recrutar e selecionar os candidatos certos. Quem contrata errado não tem bom resultado. Passo número 2, construir as etapas do processo de vendas. Já expliquei isso aqui. Passo número 3, desenvolver scripts de vendas de cada uma das etapas do processo de vendas. Passo número 4, treinar a sua equipe sobre produto ou serviço, só que além disso, treinar a sua equipe, entender quem é o seu cliente ideal, treinar no seu script, todas as vezes que você tiver com o cliente, na etapa 1 fala isso, na etapa 2 fala isso, na etapa 3 fala isso. Só que tem 3 grandes segredos. Quando você for treinar alguém ou for delegar para alguém, você tem que falar de 3 formas diferentes. Número 1, o que a pessoa tem que fazer? O quê? Número 2, como que a pessoa tem que fazer a tarefa? Então, número 1, o que fazer? Número 2, como fazer? E número 3, por que fazer? O que, como, por quê? Vou dar um exemplo, que já aconteceu comigo. Na correria, uma vez eu pedi para uma colaboradora minha, era uma colaboradora incrível, fera, eu sempre fui apaixonado pelaquela menina, muito gente boa e muito competente. Eu cheguei para ela, fulana, organiza lá o nosso estoque para mim. Só que foi corrido, sabe? Eu falei, organiza lá. Chegou o material, eu estava ocupado, falei, organiza lá no estoque, foi dar uma organizada no estoque. Beleza. Horas depois eu fui lá. E o estoque estava... Eu falei, o que fazer? Organizar estoque. O quê? Organizar estoque. Eu não falei o como. Quando eu cheguei lá, deu até pena da menina. O estoque, imagina, ela devia ter, acho que 6 prateleiras. Sabe aquelas estantes de ferro com várias prateleiras? Ela pegou, tipo, um produto. Tem aqui, não. Pegou esse produto, botou aqui e botou etiquetinha aqui, né? Canetas. Depois pegou um outro produto, deu uma distância dessa aqui e colocou esse produto aqui e botou embaixo, o controle remoto. Aí deu mais uma distância e botou dessa distância, tal, sei lá, chique. Cara, tinha um monte de espaço vazio. Aí eu falei, nossa, a ficha caiu. Na correria, eu nem expliquei como e nem expliquei por quê. O certo era, fulana, vem cá. O que fazer? Eu preciso que você organize o estoque. O quê? Aí, vou explicar como eu gostaria. Você já organizou o estoque? Ela nunca tinha organizado o estoque. Ela parecia que ia organizar igual a mesa da casa dela. Cara, vamos lá, como é que organiza o estoque? O estoque é o seguinte, primeiro, os produtos que a gente utiliza mais ficam na entrada do estoque.
Os produtos que a gente utiliza pouco ficam no fundo do estoque, para que possa vir e pegar rápido. Produtos ou equipamentos com chance de quebrar, coloca embaixo. Eu tinha colocado em cima. Coloca embaixo. Produtos que usa pouco, mas que não tem chance de quebrar, você coloca em cima. Entendeu? E outra coisa, os produtos que a gente utiliza mais, coloca na entrada do estoque, mas coloca o máximo possível, arrumadinho de uma forma. Pode ficar um sobre o outro, ocupa a prateleira, mas tem que ter. Arruma de uma forma que quando. Aí vamos lá. O quê? Arruma o estoque. Como? Coloca lá produto que usa mais na frente, usa menos atrás, tal, para dar prioridade e não perder tempo. Aí eu vou te explicar como que você tem que arrumar a prateleira, como, e vou explicar por quê. Por exemplo, você não pode chuchar um monte de coisa lá, porque quando for puxar um, vai cair tudo no chão e vai dar trabalho. Então, você pode colocar no início do próximo à porta do estoque os produtos que usa mais, que vende mais. Você pode organizar um do lado do outro ou um em cima do outro, desde que não tenha chance de cair. Porque senão cai. Puxa um, cai tudo no chão. Se for de quebrar, vai quebrar. Ou se não for de quebrar, vai dar trabalho, que depois tem que arrumar. Então eu tive que explicar o que fazer, como fazer e por que fazer. Por que não pode chuchar um monte de coisa lá dentro? Porque se eu puxar, vai cair. Por que não pode botar um produto aqui, o outro do lado, da distância? Porque vai gastar muita prateleira, vai ficar muito espaço vazio. Um estoque ele não tem que ser bonito. Ele tem que ser bem arrumado e prático. Tem que ser prático, ele tem que ser funcional. Esse é um exemplo que eu gosto muito de dar de o que, como, por quê. Então, treinar a equipe, voltando aqui para o passo 1, 2, 3, para o quarto passo, treinar a equipe não é só no produto ou no serviço. Também é sobre o seu cliente ideal, sobre os scripts de vendas, sobre como e por que executar as tarefas que tem que executar, a operação do negócio, ok? Além disso, passo 5. Definir metas. Quem não tem meta, não tem objetivo. Então, se você não estipulou, não alinhou, não definiu uma meta com a equipe vai trabalhar sem estar preocupada com determinado objetivo. É importante dizer isso para você. Um colaborador, um funcionário, ele não é contratado para trabalhar. Não. Uma pessoa, ela é contratada para resolver problemas da empresa, atender o cliente com excelência e gerar lucratividade. Só trabalhar não serve. A maioria dos empresários não tem clareza disso, donos de pequenas e médias empresas, e a maior parte dos colaboradores não sabe disso. Aí o empresário tem que alinhar, cara, você não está sendo contratado para trabalhar. Não basta chegar às 9 horas da manhã, limpinho, cheirosinho, 1 hora de almoço e sair 18 horas. Chegar no horário e sair no horário. Isso não basta. Se o colaborador não resolver problema da empresa, não ajudar a encantar o cliente, não gerar lucratividade, não tem lógica ter esse colaborador na empresa. Então é necessário alinhar. Vou falar sobre isso. Mais para frente, sobre feedbacks. Então você tem que definir metas. Eu lembro uma vez, fiz uma consultoria para uma empresa, nosso empresário, muito gente boa. Foi no Amazonas. E lá eu cheguei na loja enorme. O cara tinha várias lojas, uma loja enorme. E aí cheguei eu, o empresário, e vi o gerente da loja. A equipe dele, o empresário é gente boa, a equipe, não, o pessoal é apaixonante. Aí eu cheguei pro gerente, e aí, cara, tudo bem? Ele me apresentou, tal. O empresário já falou que tinha me contratado, que me levaria lá. E aí eu cheguei pro gerente, cara, eu cheguei lá no dia, se eu não me engano, era dia 23 do mês. Falei, cara, me diga o seguinte, qual o percentual da meta que já foi batido hoje, é 23? Ele, meta? Eu não tenho meta. Falei, não tem meta? Não tenho. Falei, obrigado. Aí ele saiu, eu falei pro empresário, se ele não tem meta,
ele está tranquilão. Se ele tem uma meta, e se a meta foi estipulada certa, se ele estiver recebendo o gerenciamento certo de você, e ele tivesse abaixo da meta, cara, ele ia fazer reunião com a equipe, ele ia se dedicar mais. Tem uma frase, né, de Sêneca, um grande pensador, um grande filósofo, que dizia, né, se você não sabe para onde você vai, qualquer vento serve. Qualquer vento leva o teu barquinho para qualquer lugar. Se você não sabe para onde você tem que ir, qualquer caminho serve. Você não está entendendo? Tá tranquilão. Então a equipe tem que ter meta. Eu falei, cara, a gente está perdendo a chance enorme aqui. Tem que ter meta, pô. Aí eu falei, então quem é o campeão de venda? Aqueles dois. Eu chamei os dois. Vem cá você. Falei, cara, mesma coisa. Quanto é que você já vendeu esse mês? Ele, cara, tem que ver lá, não sei de cabeça, não. O vendedor tem que saber de cabeça quanto tem vendido. Porque se ele não sabe, ele não está comprometido em ter resultado melhor. Se não existe meta, eu tenho certeza que as equipes se dedicam, fazem o melhor. Mas é tipo, vou trabalhar, o cliente veio, comprou, não comprou, tá tudo bem. Não tem aquela coisa de faca na caveira, vambora, porra! Então tem que ter meta. E não basta só ter meta. Outra coisa, tem empresário que fala para mim, Sérgio, cara, mas eu não sei que minha equipe não está vendendo muito, eu já botei meta. Falei, e aí? Só meta não resolve. Não basta só meta. Mas a meta ajuda. Então, primeiro ponto, você tem que definir meta. A meta não pode ser pequena demais, porque senão não motiva, é fácil bater. Não pode ser grande demais, senão desmotiva também, fica fora da realidade. Então, tem que ser uma meta que desafie a sua equipe, que faça com que eles precisem fazer mais. Ok? Tem que ter. Outra coisa, bater meta não é bônus. Bater meta é obrigação de uma equipe. Porque a meta representa. Uma meta é calculada, né, a quantidade X de venda para poder pagar a despesa da empresa, pagar a despesa, né, salário, benefício de cada funcionário. Tanto que eu sugiro geralmente ter 3 metas. A meta 1, fácil de bater, que é uma obrigação da equipe. A meta 2, mais desafiadora, que gera uma premiação. E a meta 3, mais desafiadora, com outra premiação. Ok? Então, tem que ter meta. Tem que ser uma meta desafiadora, mas atingível, factível. E tem que ter uma comunicação, tem que falar o dia todo, o mês todo de resultado. Não pode ter campanha, um monte de campanha, uma campanha na semana, uma campanha do mês, se bater X na semana ganha um prêmio, se bater X no dia ganha outro. Não pode ser confuso. Então tem que ter uma meta desafiadora, mais possível. A comunicação tem que ser única, tem que lembrar todo dia a galera, se possível, adesivar a empresa, cartaz, mandar no WhatsApp. Tem que ter uma comunicação. Existe uma área do marketing, não sei se você conhece, chamada endomarketing. O que é endomarketing? É marketing para dentro da empresa. Então, geralmente, eu gosto de fazer campanhas de endomarketing. Então, define a meta, dá um nome para a campanha, põe as regras da campanha, premiação da campanha, para que a galera... E você tem que fazer um microgerenciamento da meta. Por exemplo, se a meta é mensal, um erro muito grande. Os empresários me falam, Sérgio, minha equipe não está batendo meta. Eu faço uma pergunta, cara, quando que você sabe que a meta não está sendo batida? Ele, Sérgio, no final do mês, quando a venda acaba. Aí eu falo, cara, mas quando o mês acaba, não adianta mais nada. Se você definiu uma meta para o mês, você sabe que o mês é dividido em 4 semanas. E vai depender do seu negócio. Se o seu negócio, a venda é linear, o mês todo é o mesmo ritmo, é uma coisa. Ou se tem segmentos, produtos ou serviços que é sazonal. Na primeira semana vende mais, ou no meio do mês, ou no final do mês. Então, analisa o comportamento da sua venda e define a meta mês, depois divide a meta da primeira semana, da segunda semana, da terceira semana e da quarta semana. E quem sabe, dependendo do modelo de negócio, qual a meta diária.
Se o vendedor não bateu meta no primeiro dia, no segundo dia, no terceiro, você tem que chamar ele para conversar. Fulano, o que está acontecendo? Ainda mais se tem gente que está batendo meta e o cara que não está, você tem que chamar o cara para conversar, pô. Se a meta está construída da forma correta, se tem alguém batendo, atingindo, esse aqui também tem que atingir. Então, você tem que dar feedbacks muito rápidos. O nome disso são intervenções. Você tem que fazer uma intervenção durante os dias ou durante a semana, porque se a equipe não. Se o resultado gerado pela equipe mostrar que tem uma tendência da equipe não bater meta, você já tem que corrigir na hora. Já chega, já chama a equipe, já vê se a meta estava fora alta demais, ou se existe um problema na atração de leads, se o erro está na equipe, está na execução. Se acontecer algum problema, você consegue corrigir o rumo rápido. Não pode esperar o mês acabar. Então, começou no dia 1º, o dia 1, 2, 3 está indo mal, você já chama a equipe, ou se tem alguém que está indo bem, você parabeniza, chama quem está mal e corrige na hora. Então, a meta de vendas é um balizador, é uma métrica, né, onde você estimula um alvo, que é a meta, e vai acompanhando com a equipe. Se tiver abaixo, você entra e faz uma intervenção para a equipe corrigir. É como se fosse um míssil teleguiado. Você vai corrigindo o rumo dele. Ok? Então, falei sobre o 5º passo para fazer a sua equipe bater as metas de vendas. Lembrando, passo número 1, recrutar e selecionar da forma correta. Passo número 2, definir as etapas do processo de venda. Passo número 3, definir os scripts de venda de cada etapa. Passo número 4, treinar a sua equipe nisso tudo. Passo número 5, definir metas de vendas para a equipe. E aí eu expliquei como fazer. Definir e acompanhar. Passo número 6, gerenciar os indicadores. Que se você, como eu expliquei aqui no começo, você definiu as etapas do processo de vendas, você vai definir um indicador para medir cada uma dessas etapas. E aí vai chamar a sua equipe, vai definir meta, vai treinar, e aí diariamente ou semanalmente você vai acompanhar os indicadores de cada um. Senão não pode esperar o mês acabar. Acompanhar, gerenciar os indicadores. Vou dizer uma coisa, todas as vezes que eu vou fazer uma consultoria, que eu entro numa empresa, e eu vejo o processo de vendas dele, analiso os indicadores e vejo o comportamento da equipe trabalhando, eu sei se essa equipe vai vender muito ou vai vender pouco. Quer ver? Quando é venda por telefone. Se eu chego numa empresa, a equipe de venda toda no telefone, né? A venda é pelo telefone, e tu vê aquela tranquilidade, ninguém fala nada, todo mundo quietinho no computador, no WhatsApp. Cadê as ligações? Eu falo, essa equipe está vendendo muito abaixo do que poderia vender. Quando a equipe está focada, foi bem contratada, bem treinada e bem gerenciada, você entra numa empresa de vendas por telefone, é uma gritaria da porra, é gente para lá falando, um recado, não sei o quê. Isso mostra que a empresa está viva, que a equipe está com disposição, o bicho está pegando. Eu gosto quando está aquela agitação. Se está todo mundo tranquilo, cala. Aí levanta, educado, vai. Parece um velório. A equipe não está trabalhando focada e fazendo, não está com a faca nos dentes, não está com a faca na caveira. E da mesma forma, seu atendimento é presencial. Entra numa loja, todo mundo tranquilo, batendo papo, fala, essa empresa está com problemas. Então, vamos lá. 7º passo para fazer sua equipe bater metas de vendas. O 7º passo são os feedbacks. O que é feedback? Feedback é você dizer para outra pessoa como está a performance dela. Primeiro vamos falar de reuniões. Toda empresa tem que ter reunião mensal, reunião geral. Eu costumo dizer que o ideal é que no máximo, no 3º dia útil, no máximo tem que ter reunião geral com a sua equipe. E na reunião geral, que pode ser presencial, pode ser no Zoom, pode ser online, na reunião geral, no começo do mês, vai fazer número 1, você tem que fechar o mês que passou. Você tem que falar
sobre resultado, qual era a meta, qual era o resultado, se bateu, se não bateu. Se não bateu a meta, não pode chegar brincando. A tua equipe está olhando para você. Tem uma frase que eu gosto que diz que palavras convencem, mas o exemplo arrasta. Se não bateu meta, se o resultado for ruim, e você inicia a reunião brincando, cheio de sacanagem, você está transmitindo para a equipe que você está feliz com o resultado ruim. Se o resultado não foi bom, a tua postura tem que ser mais séria. Não é destratar ninguém, mas você tem que ser gentil, mas demonstrando que você não está feliz com o resultado. Aí você fala, ó, a meta era essa, o resultado não bateu, estou muito chateado, todo o planejamento foi feito baseado naquela meta definida, a gente está com um problema. Vamos lá, por que a gente não bateu meta? E pedir para cada um explicar por quê. E aí, então, você fala do resultado, se foi ruim, não entra brincando, porque você não está feliz, ali não é brincadeira, a meta é para ser batida. Fala, procura entender junto com a equipe, pergunta a equipe de PQ, por que vocês acham que não aconteceu? E busquem entender o que aconteceu para não ter batido a meta. Para que no mês seguinte você corrija. E aí, se bateu meta, aí sim, você brinca, põe bolinha, põe Coca-Cola, bolinho, pãozinho, ok? Aí você mostra para a equipe que você está feliz com o resultado conquistado. E da mesma forma, você vai falar qual era a meta, qual foi o resultado, quanto superou a meta, quem foram os destaques, quem foi bem. Fale sempre de quem foi bem, nunca de quem foi mal. Quem foi bem, premiação se tiver premiação. Falem sobre os acertos. No começo, até metade da reunião, você só fala do que passou, para fechar o mês. Por isso que o ideal é reunião até dia 13. Reunião não pode ser dia 15. Senão as pessoas continuam falando e vivendo do mês passado. E o mês passado acabou, passou. E aí, beleza, falou sobre o resultado? Bem, vamos falar agora sobre o próximo mês. Aí, a partir daquele momento, você esquece o que passou, só fala sobre o futuro. E aí você vai falar sobre qual é a meta, quais as ações que vocês vão fazer diferentes para atingir essa meta, para corrigir o erro, né? No mês passado, pode falar, no mês passado fizemos isso. Esse mês vamos fazer isso. Então, você vai falar sobre meta, quais ações vão fazer para que a meta seja atingida, as ações que vão corrigir erros do mês anterior, premiação, se tiver premiação, e aí você vai inspirar, vai perguntar à equipe, vai interagir com a equipe, vai comprometer a equipe para que todos foquem no atingimento dessa meta. Você tem que falar antes do que o resultado que vocês vão construir durante o mês. Então, essa é a reunião geral, começo do mês. O que você também pode fazer, no meio do mês, algumas reuniões. Fechou a primeira semana, pode fazer uma reunião para corrigir rumo. Se foi muito bom, estimular. Se foi muito ruim, corrigir o que tem que ser feito. A gente consegue metrificar os nossos resultados. Não precisa de plataforma. Você pode ter um caderno. Você pode ter uma planilha. Ok? Não existe plataforma que adivinha o que a gente fez. Tem várias ferramentas, CRM e tal, mas nada, essas plataformas não descobrem os números sozinhos. Primeiro, para saber os resultados, os números dos resultados, tem que ser o que eu falei aqui, que é o passo número 2, desenhar as etapas do processo de venda. Então, é o trabalho você analisar o seu negócio, definir as etapas, acompanhar no olho com a equipe e tal, no telefone, para aí sim você conseguir metrificar os resultados. E aí você tem reunião no começo do mês, você pode ter 1, 2, 3 reuniões durante, eu sempre fiz muito isso. Eu paro muito minha equipe durante o mês. Hoje eu fiz uma reunião rápida com a minha equipe, de 2 a 2h40, se eu não me engano, que eu estou mudando uma estratégia da empresa. Chamei minha equipe. Equipe, olha só, a partir da semana que vem, tem uma coisa que nós vamos fazer diferente. É isso. Eu vou estudar um pouco mais sobre essa modificação, mas já estou dando para vocês a visão. Eu
Eu estou conectando com a minha equipe, mostrando o que a gente está focando em fazer. E é meio de mês, ok? Outra coisa, feedback individual. Todas as vezes que você tiver alguém que estiver indo muito bem, você chama essa pessoa, valoriza ela, de preferência, elogio, anota isso, elogio em público, ajuste no privado. Se tiver que elogiar, elogia em público, que a pessoa fica toda orgulhosa. As outras pessoas, nossa, o fulano elogiou o Beltrano, que teve um bom resultado. Caramba, o fulano sempre elogia, então vou trabalhar mais também para ser elogiado. Só que se você tiver a ajustar, você ajusta no privado, para não humilhar a pessoa. Senão a pessoa que foi criticada na frente do se sente humilhada, e o restante das pessoas ficam com vergonha alheia, se sentem humilhadas de uma certa forma também. Então, se alguém está indo muito bem, você faz o elogio em público e depois, na frente da equipe, você chama no canto e desafia ela. Cara, você está indo muito bem, parabéns, estou gostando de ver, mas cuidado, está vindo todo mundo atrás de você. Cuidado, para a pessoa acelerar mais. Quem está mal, não está com bom resultado, você chama no privado. Fulano, quero conversar com você. E faz um feedback sanduíche. Elogio? Porque sanduíche são 3 etapas. Elogio, ajuste, elogio. O elogio começa e fecha o ajuste. Então, fulano, quero conversar com você. Chama a pessoa no privado e fala, cara, eu quero bater um papo com você. Primeiro, aí você arruma alguma coisa para elogiar. Primeiro, quero falar que eu vi que você fez isso, 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 isso. Cara, parabéns, muito bom. Tem que ser verdade. Aí depois você fala, hoje eu percebi algo que eu quero conversar com. A gente combinou isso, isso, isso. E você fez diferente. Ou você não acompanhou. Não foi isso que a gente combinou. A gente combinou que o resultado esperado é esse, esse, esse. Não aconteceu, você fez diferente. E não pode, tem que ser do jeito que a gente combinou. Por que aconteceu? Conta para mim. Aí dá a oportunidade da pessoa falar e você vem ali, cara, ok. Se tiver lógica, você fala ok. Se não tiver, você corrige. Se a pessoa entendeu errado, você aproveita e faz uma intervenção, ensina o que, como e por quê, que nem eu expliquei já aqui. E aí você fecha com elogio. Cara, eu tenho que ser. Se isso ficou claro para você, o que tem que ser feito, eu, baseado no seu histórico, eu acredito que você agora vai fazer certo. Então, eu vou estar acompanhando o seu trabalho e tenho certeza, eu acredito que se você ficar atento, eu tenho certeza que só vai acertar. Então, porque a pior coisa que tem é um colaborador não saber se está errando ou se está acertando, ou não ter feedback. As pessoas querem ter feedback. Feedback, isso que eu te expliquei é feedback, é diferente de fodaback. O que é fodaback? Fodaback é quando você delarga, você dá para a pessoa, não explica o que, como, por quê, a pessoa faz do jeito que chega e dá uma bronca, dá um esporro. Pô, você não deu todos os elementos para dar um fodaback, dar uma bronca. Que às vezes os empresários ou empresárias ficam chateados, não falam nada, vê o colaborador trabalhando errado, não fala nada, aí vai juntando, quando chega aqui, explode, dá uma bronca, e a bronca só vai piorar, porque a pessoa vai ficar desmotivada, vai ficar chateada, já errou e vai continuar, e a performance futura vai ser ruim, porque ela está se sentindo humilhada, chateada. O feedback é para você chegar, corrigir o que aconteceu e ajudar a fazer da forma certa daqui para frente. O ideal é que a pessoa saia, o colaborador saia motivado para fazer certo a partir de agora. Ok? Então, de uma forma resumida, eu passei aqui os 7 passos para a sua equipe bater meta. E é importante você entender, eu falo sempre que a culpa é do empresário. Né? Voltando ao que eu comentei no início, o empresário quando fala, a minha equipe é uma porcaria, a minha equipe é uma merda. Aí eu falo, porra, quem contratou? Quem treinou? Quem gerenciou? Se foi o empresário, a empresário, não, mas não foi eu, foi a minha gerente que treinou a minha equipe ruim. Falei, beleza, e quem contratou a gerente, quem treinou a gerente, quem gerencia a gerente? A culpa é sempre do empresário.
O nome disso é autoprotagonismo, é você chamar a responsabilidade para você. Eu falo que na minha empresa, se algo funciona errado, a culpa é minha. Ou eu contratei errado, ou eu treinei errado, ou eu gerenciei errado, ou eu não dei feedback. Se deu errado, a culpa é minha. Se deu certo, o mérito é da minha equipe. A gente não pode ser vaidoso, se achar melhor do que os outros. E não adianta querer achar que a equipe resolve tudo sozinho. A culpa é sempre do empresário. Só que, por outro lado, se eu digo que a culpa é do empresário, se ele é o culpado, ele tem a chance de resolver. Então, se a culpa é do empresário, a oportunidade de resolver também é do empresário. Ok? Então, esse aqui é um tema. Então, se você é empresário, se você é empresária, se você quer saber mais, se você quer minha ajuda para saber mais sobre esse tipo de conteúdo, nós temos treinamentos, mentorias, consultorias, onde eu ajudo empresários a construírem uma equipe que bata a meta todos os meses. Se você quer ajuda, é só você ir lá no meu Instagram. Tem várias formas. Uma das formas é você ir no meu Instagram, que é instagram.com/doutorvendas. Vou botar aqui para você. Vou botar aqui. Ó. Vou escrever para você. É só você ir lá no Instagram, manda uma mensagem para mim no direct. Instagram.com/doutorvendas. Vai lá no Instagram, manda uma mensagem para mim no direct e fala: Sérgio, doutor Vendas, eu preciso de ajuda a aumentar a venda da minha empresa, a venda da minha equipe. Eu quero saber sobre treinamentos, consultorias, mentoria. Como é que você pode me ajudar? E aí eu vou pedir lá o seu número de telefone, combinar, a minha equipe vai ligar para você e buscar uma forma de entender o que você está passando e qual solução que a gente tem que pode ajudar você a aumentar as vendas da sua empresa. Importante é o seguinte, o empresário ele é sempre o culpado e ele é sempre o salvador.